Ok, ok. Já estou aqui, eu estou ao mesmo tempo conversando com vocês. Estou aqui no auditório, estava esperando para vir alguém presencial. Se alguém, você pode vir presencial, sejam bem-vindos. Essa é a nossa trilha de AP1, tá? É P1, nossa trilha obrigatória, trilha de aprendizagem. Então, essas trilhas nós vamos reservar uma sala para ser presencial, tá? Ao mesmo tempo, estou gravando porque não iniciou, as pessoas ainda não estão sabendo, está todo mundo meio perdido. O horário é toda quinta-feira, às 17 horas, no Bloco F, aqui em Niterói, na Rua da Conceição, tá? Bloco F, a sala ainda vou saber ainda, mas vai ser toda quinta-feira, às 17 horas, eu vou estar aqui. Hoje eu estou no auditório, porque deu um problema na sala, mas às 17 horas estarei aqui fisicamente para passar as informações e até tirar as dúvidas. E vou gravar pelo Teams, quem quiser acompanhar pelo Teams, o único problema é que nem sempre vai dar para eu responder as perguntas que não dava ao mesmo tempo para eu dar aula, atender as perguntas das pessoas que virão aqui fisicamente e responder a de vocês pelo chat. Hoje que por acaso dá para responder, mas de preferência venha a nossa trilha de aprendizagem fisicamente, que vão estar aqui presente, porque depois isso aqui é colocado no YouTube e às vezes não dá para responder perguntas, tá? Bom, nosso tema de hoje é contrato de honorário. Semana passada, que já está no YouTube, tá? Nós já colocamos e vocês têm que fazer, ver a trilha de aprendizagem, fazer o relatório e quando vocês forem entregar o relatório lá no NPJ, isso é obrigatório, tá? Essas trilhas são obrigatórias. Tem que fazer o relatório e entregar lá porque vale horas de estágio, tá? A mesma coisa a de hoje. Vai ficar gravado para a hora que você quiser fazer o relatório e entregar lá no NPJ, lá na Secretaria do NPJ, tá? Então, para rever toda vez a trilha, além de eu colocar para vocês na sua sala de trilhas e aprendizagem, vai estar também no YouTube do NPJ para você poder assistir. Ou, se quiser, venha pessoalmente, ok? Na semana passada, nós falamos procuração e subestabelecimento, tá? Falamos sobre o que é, etc. Hoje, estamos falando de contrato de honorários. Contrato de honorários pode ser verbal, pode ser por escrito. Como é que eu faço o contrato de honorários? O intuito aqui é praticar. Eu não vou pegar e ensinar a fundamentação legal da procuração, do contrato, etc. Eu vou ensinar a montar um contrato de honorários para vocês, futuros advogados e advogadas, juízes, juízas, o que você quiser ser a sua vida, porém, se você for advogado, pelo amor de Deus, faça um contrato de honorários, tá? Vamos iniciar o contrato de honorários, é para quê? Resguardar direitos, né? O motivo pelo qual eu faço o contrato de honorários é para que palavras voam ao crepúsculo. Se você fizer verbal, tá, há uma possibilidade muito grande do seu cliente não lembrar de nada. Isso vai acontecer. Seu cliente não lembra de nada que combinou com você, vai falar com você que o senhor não tinha falado isso, etc, etc. Então, muito cuidado e faça seu contrato de honorários sempre por escrito. Fundamentação legal do contrato de honorários, caso você tenha alguma dúvida. A Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia da OAB, da Advocacia da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? A Lei 14.365, de 2 de junho de 2022, tá? Isso é interessante, nos fala sobre o bloqueio, a questão de bloqueio, se o seu cliente for bloqueado todos os bens dele, por algum motivo, para ele não ter, ou ele não tem condições de pagar advogado, porque foi bloqueado os bens dele, vamos mostrar a alteração da lei do Estatuto do Advogado, com a lei 14.365, foi alterado, no qual criou-se o artigo 24A do Estatuto, no qual diz, no caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente, por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na lei 11.343 de 2006, a lei de drogas, ou seja, se for penhorado porque o objeto daquela penhora foi exatamente o ilícito, os bens foram operados objeto de drogas, aí não tem 20%, tá? O 20% é só quando houver outro tipo de crime
ou bloqueio, exceção da lei antidrogas. Olá, estamos chegando aqui. Que bom, não vou ficar sozinho. Vou botar no sistema. Não vou ficar sozinho. Engasguei com a saliva. Então, contrato de honorários. Vou aproveitar e temos plateia, isso é bom. Sempre vai ter toda quinta-feira. Pode vir para cá também, tá? Então, o Estatuto da Advocacia teve uma modificação em 2022, tá? Que é com relação a bloqueio de bens do seu cliente. Se o seu cliente teve todos os bens bloqueados, a Lei 14.365, no artigo 24A, 20% desse bloqueio que foi feito poderá ser desbloqueado para pagamento de advogado. A única exceção é a lei de drogas, tá? Ou seja, se aqueles bens foram adquiridos com a venda, tráfico de drogas, aí não tem jeito não, tá? E toma cuidado que alguns bens dá perdimento. Se já foi dado perdimento dos bens, não tem como ressalvar os 20%. Então, tem que ser na pior, você tem que agir. Você, advogado, tem que agir até para garantir o seu ganha-pão, os 20%, tá? Vamos ainda utilizar o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Regulamento Geral da Advocacia e da OAB. Esses são os documentos que nós vamos utilizar para confeccionar um contrato de honorários, tá? Passamos para a tela seguinte, vai. Travou. Problema não, que eu saio e volto. Só aquela tela lá. I was down. Já foi. Aí eu vou poder botar todo o resto. Tá? Você perdeu a musiquinha. Acorda a musiquinha. E essa eu achei excelente. Ela está muito boa. Só um minuto. Bom, dando continuidade, então, nós vamos tratar da 8.906, da Lei 14.365, que só o que nos interessa é o artigo 24A, que altera o Código de Ética, que é o Estatuto da OAB, Código de Ética e o Regulamento Geral da OAB. O Estatuto da Advocacia, como nós devemos basear o nosso contrato? É a confecção de um contrato. Começa com o Estatuto, no artigo 22, diz: a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos da OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento, judicial e de sucumbência. São 3 tipos, então, de honorários. A nossa trilha fala dos honorários convencionados. Honorários convencionados vem de convenção. Qual é a convenção? Contrato. Tá? Ainda temos outros 2 tipos de honorários que aí vocês vão aprender em ética profissional. Tá? Aqui é só a base do contrato. Os outros 2 é o arbitramento e de sucumbência, que em ética vocês vão aprender. Código de Ética do Advogado, então tem que olhar os 3 documentos juntos: Estatuto, Regulamento e Código de Ética. O artigo 48 do Código de Ética diz: a prestação de serviços profissionais para o advogado, individualmente ou integrado, em sociedade, será contratada preferencialmente por escrito. Então, não é obrigatório ser por escrito, porque a questão dos contratos é a bilateralidade das partes. Eu sugiro sempre por escrito, por favor. O próprio Código de Ética já solicita vocês por escrito, porque palavras todo mundo esquece, sempre por escrito. Parágrafo 1º, o contrato de prestação de serviço de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos processuais ou limitar-se a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre hipótese e a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então, ao mesmo tempo, você tem que colocar no contrato se é só de primeira instância ou se você vai em segunda instância também, porque senão você casa com o seu cliente e fica
pro resto da vida. Vai até o Supremo Tribunal Federal sem cobrar nada, de graça. Então, cuidado com isso, primeiro ponto. Segundo ponto, e os agravos? Agravo de instrumento, embargo de declaração. Embargo de declaração é uma nova peça, vai ser no primeiro grau mesmo. O agravo de instrumento. Agravo de instrumento, você vai ter que, se for de uma decisão interlocutória, você vai ter que recorrer à segunda instância. Vai ficar o mesmo honorário? E até onde eu vou? Então, quanto é, para que é, até onde eu vou, de que forma eu vou? Você vai ter que colocar tudo isso dentro do contrato. Ou é a sugestão do Código de Ética. Qual a diferença? Estatuto é lei federal, Código de Ética é determinação da nossa classe profissional. Então, muito cuidado, que eu posso, sim, se faltou a ética, como falta a ética, não é só do Estatuto da Advocacia, é do Código de Ética do advogado. Parágrafo 2º, a compensação de créditos pelo advogado de importância devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviço autorizar ou quando houver autorização especial do cliente. Ou seja, tu não pode receber o alvará, pegar o dinheiro, tirar seus honorários e entregar ao cliente. Isso não pode, a não ser que você coloque no contrato que será recebido na minha conta corrente, do advogado, eu receberei, retirarei os meus honorários e entregarei os valores restantes ao meu cliente. Aí, se constar isso no contrato, ok. Agora, se não constar, você não pode fazer. Se o cliente reclamar, você vai se ferrar. Tá? Ainda, tirar o chiclete, a regulamento geral, olha só, 3 instrumentos: Estatuto, Código de Ética e Regulamento Geral da OAB, artigo 111. O Conselho Seccional fixa a tabela de honorários advocatícios, definindo as referências mínimas e as proporções quando for o caso. Parágrafo único, a tabela é amplamente divulgada entre os inscritos e encaminhada ao Poder Judiciário para fins do artigo 22 do Estatuto. Então, existe uma tabela dizendo quanto você deve cobrar. Essa aqui é a tabela. Estamos ainda em agosto de 2023. Eu não pude atualizar a tabela, tá? Eu ainda vou botar atualizar em agosto de 24. Mas é a tabela de honorários mínimos. Se você não sabe quanto cobrar para fazer o serviço, vai na tabela da OAB, da sua seccional. Seccional não é aqui da de Niterói, é do Rio de Janeiro. Lembre, a OAB é dividida em subseções. Aqui em Niterói tem uma subseção. A seccional é estadual, está lá no estado, seccional Rio de Janeiro. E a federal. São 3 grandes esferas da OAB: seccional, subseção, seccional e Conselho Federal. Essa aqui é emitida por cada seccional de cada estado, e você tem os honorários mínimos. Professor, posso cobrar menos? Porque depende da situação da causa que você vai cobrar menos ou mais, mas isso serve como referência. Vamos ao exemplo que eu gosto muito de colocar: acompanhar o cliente, possível... Cadê? Eu gosto da delegacia. Cadê? Acompanhar cliente, audiência no cível, espera policial. Na repartição policial, cada vez que você vai lá, tem que cobrar R$ 1.308 R$ 3.762 para acompanhar cliente na delegacia. Esse é a tabela de honorários mínimos. Aí o cliente reclama. Dentista cobra, médico cobra, contabilidade cobra, todo mundo cobra, advogado também tem que cobrar. Tá? Eu sempre prego isso em todas as minhas aulas. Então, você observa a tabela de honorários mínimos da sua seccional para você ter uma ideia de quanto é seu trabalho. Aí você também vai ver a sua hora de advogado. Lá nos Estados Unidos é muito mais costumeiro isso. Aqui no Brasil a gente não tem costume de cobrar horas de trabalho de advogado. Tem que ter a cobrança disso sim. Tá? A remuneração então do advogado, nós temos o advogado empregado, que tem seu salário por contrato de advogados. E com relação ao advogado liberal, que somos nós, militantes, nós recebemos honorários que podem ser os convencionados, arbitrários comerciais, e o nosso convencionado é aqui através de contrato de honorários. Tá? O conceito é a remuneração pecuniária pelos serviços prestados por aqueles que exercem profissão liberal. Pecuniária quer dizer dinheiro, então a preferência é que você receba em dinheiro. Não é receber em bens do cliente, isso só em termos de exceção. Tá? Previsão legal, artigo 22 a 26 do Estatuto da Advocacia e artigos 48 a 54 do Código de Ética. O contrato de honorários tem natureza alimentar, tá? Então não pode ser penhorado. Essa é a situação da execução, mas depende, por exemplo, exceção.
Se o advogado paga pensão para os filhos ou para as filhas, vai ter ali uma questão de penhorabilidade legal. A própria lei permite penhorar salário para a questão de pensão de alimentos. Perdeu o Playboy, já começa daí. Segundo, a questão que os tribunais estão entendendo que nas execuções atípicas, contanto que não fira a dignidade da pessoa humana, posso sim penhorar parte de salário de trabalhador, inclusive os advogados, honorários de advogado. Então, toma cuidado que nessa questão de honorários sem natureza alimentar, nós estamos entrando em exceções, tá? 658, mandado é o instrumento que nós realizamos, tá? O instrumento de mandado é a procuração. Mandato, e não mandado, que é ordem, mandato é representação. Isso é o documento do advogado para representar judicialmente ou extrajudicialmente. Qualquer um pode receber procuração, mas o advogado é o único que pode representar clientes perante o Poder Judiciário, com exceção dos remédios constitucionais assim definidos, como habeas corpus, juizado especial, etc. E a questão trabalhista também, que a pessoa pode entrar sem necessidade de advogado. Mas fora isso, só através de advogado em sede judicial. Em sede extrajudicial, qualquer pessoa pode pegar e ter procuração. O nosso caso é específico, tá? E eu sugiro sempre contrato de advogados. Ah, não quero cobrar. Tá, se você não quer cobrar, então faz um contrato pro bono. Faz um contrato que você vai exercer atividade pro bono. E coloca ali até aonde, senão você também casa novamente com a pessoa. Ah, eu vou trabalhar de graça, tá legal. E eu te garanto que ele vai te cobrar como se tivesse pago a você. Então, muito cuidado. Mesmo se você for trabalhar de graça com a pessoa, na questão pro bono, Código de Ética, artigo 30, toma muito cuidado, porque senão vai ser cobrado de você, porque toma muito cuidado. Porque toda a atividade vai ser cobrada como se você estivesse recebendo. Então, delimita ali se é primeira instância, segunda instância. Olha, só posso trabalhar para você em primeira instância. Segunda instância não vai dar, para ser pro bono. Aí contrata outro advogado. Então, muito cuidado com a questão da advocacia pro bono, tá? Artigo 22, a prestação do serviço profissional assegura aos inscritos da OAB o direito aos honorários convencionados, fixados aí em vários tipos de advogado. O advogado, quando indicado para patrocinar causa juridicamente necessitada, no caso de possibilidade de defensoria pública, ou seja, em local onde não tem defensoria pública, o juiz te chama para ser o advogado de ofício, é o chamado advogado gratuito que você exerce. O Estado, tá, vai ser nomeado, é o chamado advogado dativo. Advogado dativo é aquele advogado nomeado pelo juiz e pago pelo Estado. Quando você vai receber, não sei, mas vai receber um tipo. Tá? Você pode, se basta ir na OAB, porque vai ser solicitada na OAB da seccional, você pode ir na OAB e se oferecer como advogado dativo, que quando o tribunal solicitar um advogado dativo, você vai ser nomeado, tá? Para funcionar naquela casa. Então, a sucumbência vai ser sua, ou, se for o caso, o pagamento por parte do Estado ao final da ação. Tá? Na falta de estipulação ou de acordo de honorários, na falta de um contrato, você não fez o contrato nem acordou verbalmente. Como é que vai ser pago o advogado? São fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico em questão. Então, poderá o juiz arbitrar. Por isso que eu falei, os honorários poderão ser arbitrados. É quando o juiz arbitra. Vai ser de acordo com o que você trabalhou até agora, o trabalho que você teve, o exercício que você teve da advocacia, você vai receber tanto. De quem? Pode ser do Estado, pode ser do cliente, os honorários arbitrados. Se o advogado quiser juntar aos autos o seu contrato de honorários antes da expedição e o mandado de levantamento precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução. Então, se por acaso você já transitou em julgado a sentença, você fez a liquidação e entrou em execução, deu entrada na execução, quando antes de emitir o alvará para liberação do dinheiro do seu cliente, você junta o contrato de honorários e pede para que seja separado daquele valor total do recebimento do cliente os honorários. Está aí garantido os honorários, não tem que ficar esperando o cliente. Tá? Pode, isso é pode, isso não quer dizer que deve.
Pode, se você quiser. Se você não quiser, espécie alvará, você recebe. Por quê, professor? Porque isso demanda tempo. Tudo demanda tempo. Então, não sei qual é a sua pressa de receber seu dinheiro. Então, muito cuidado com isso, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Eu deixei meu celular logado. Só boa tarde. Deixa eu sair daqui. Parará. Beleza. Parágrafo 4º, parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandado otorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticado no exercício da profissão. Então, se for para o próprio advogado, toma cuidado. Se for questão que você está tratando de você mesmo com relação ao seu cliente, aí não dá para fazer a separação, tá? Os valores. Aí está a tabela de honorários que nós falamos. Ainda, com relação aos honorários, artigo 25 do Estatuto, Estatuto, prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogados. Então, você tem crime penal, a prescrição apenas a pretensão. Para você entrar com a execução ou cobrança de honorários, prescreve em 5 anos. Então, cuidado. Qual é a diferença? Ação de execução, você tem um título executivo que é o contrato de honorários, você entra com a ação de execução. Você não tem um contrato de honorários, você fez verbal, então você vai ter que entrar com a ação de conhecimento, ação de cobrança de honorários. A curto prazo para a prescrição começa a contar quando? Inciso 1º, do vencimento do contrato, se houver. 2, do trânsito de julgado da decisão que os fixar. 3, da ultimação do serviço extrajudicial, você terminou o serviço. 4, da desistência ou transação, não quero mais. Ou, resolvemos aqui. Então, ele não pagou seus honorários, corre atrás. Da renúncia ou revogação do mandato. Renúncia, você não está mais advogando para ele, ou ele pegou e cassou seu mandato. Você começa a contar aí o prazo para você receber os honorários, caso você tenha delimitado que mesmo ele desistindo, ele tem que pagar os honorários, tá? Artigo 25, prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado do seu cliente ou de terceiros por conta dele, ou seja, prestação de contas. O advogado tem que prestar conta ao cliente? Tem. Se o cliente pedir, tem que prestar contas. Se por acaso o advogado não prestar contas, poderá o cliente entrar em juízo pedindo que ele preste contas e, se for o caso, prescreve em 5 anos. O cliente vai ter o direito de 5 anos. 5 anos entrar em juízo para prestação de contas. Artigo 26, o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem intervenção daquele que conferiu o subestabelecimento. É a aula semana passada que eu falei de subestabelecimento. Com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Quando você faz o subestabelecimento para outro advogado, com reserva de poderes, você está informando ao outro advogado que você ainda não recebeu os honorários. Então, ele tem que esperar você receber os honorários para que ele possa receber os honorários. Agora, se você subestabeleceu sem reserva de poderes, ele recebe diretamente, não precisa esperar saber se você pagou ou não. O problema é teu. Eu já posso pegar e cobrar meus honorários. Artigo 50 do Código de Ética, quando está CE, Código de Ética, tá? Na hipótese de adoção de cláusula cota litis, o que é cláusula cota litis? É percentual. Você está cobrando 20% do que ganhar, 50% do que ganhar, 40% do que você ganhar. Se por acaso você colocar cláusula cota litis, você tem que, na própria cláusula, que você botar a cota litis, 20% dos honorários, que hoje equivale a 50 mil reais. 20 mil reais, você tem que botar em pecúnia. Ou seja, os honorários devem ser necessariamente representados por dinheiro. Tá? Mas professor, se a gente ganhar 100 mil, se ele ganhar 100 mil, vai ser 20% dos 100 mil. É que na hora do contrato tem que estar representado por pecúnia. Na hora do contrato. Se a gente ganhou só 50 mil, vai ser 20% dos 50 mil. Ganhou só 10 mil, vai ser 20% dos 10 mil. Tá? Nesse caso, a remuneração em caso de sucesso. Em caso de sucesso, você ganha tantos por cento. Parágrafo 1º, a participação do advogado em bens particulares do cliente é só admitida em caráter excepcional. É aquilo que eu falei. Não é para você receber bens do cliente. Só em exceção. Não tem outro jeito de pagar, vai te dar um carro ou uma moto. Eu, por exemplo, já recebi de cliente uma moto. Por isso que eu tenho 3 prata velha lá que eu gosto, adoro elas.
Por quê? Porque às vezes o cliente não tinha como pagar, ele, professor, doutor, posso ficar quer ficar com uma dessas motos? Eu, opa, já gosto de mão de graxa, aceitei as motos. Então, pode como exceção, não tem como pagar, ou só posso pagar desse jeito. Exceção não é proibido, tá? Não é proibido, mas é caso excepcional. Artigo 53 do Código de Ética, é lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários sistema de cartão de crédito. Pode o advogado aceitar cartão de crédito? Podemos! Maquininha 5 vezes sem juros, podemos fazer 10 vezes sem juros, sem problema nenhum. Podemos aceitar cartão e parcelar. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora de que implique pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado. É aquele caso que você fez factoring com aquele cartão que você recebeu em 10 vezes, sabe até? Em 10 vezes você já pediu um adiantamento, eles descontaram 20% em cima, e você recebeu, por exemplo, R$1.000, eles vão te pagar só 800. Eles vão ficar com os 20% fora a tarifa que eles já cobraram de você, eles nunca perdem. Isso eu posso garantir. E vamos, efetivamente, eu precisava falar desses artigos antes de colocar o contrato como sugestão. Então, como é prática, primeiramente eu falo da fundamentação legal e de alguns artigos que vocês têm que observar para caso tenha um problema antes de fazer o contrato, tá? E eu vejo que o aluno precisa sempre, o estagiário precisa sempre de prática, fazer. Então, aqui está a peça sugerida pelo professor de um contrato de honorários. Por instrumento, tem que colocar o título, tá? O título de contrato. Contrato de quê? Contrato de honorários, contrato de prestação, obrigação de fazer, não fazer, contrato de anonimado, é com você. Mas o contrato de honorários já é o costume, então já se coloca o título de contrato de honorários. Por esse instrumento particular de contrato de honorários advocatícios, da melhor forma de direito, de um lado, o contratante. Quem é o contratante? É a pessoa que está te contratando, tá? Nesse caso é o cliente. Então, faça a qualificação do seu cliente. Fulano de tal, brasileiro, casado, profissional liberal, empresário, CPF número tal, e-mail número tal, telefone número tal, com o endereço, residente e domiciliado na rua tal, portador da identidade tal, bota tudo do seu cliente. E do outro lado, como contratado, você também bota a qualificação total sua, ou seja, a sua qualificação brasileiro, solteiro, casado, viúvo, portador da OAB, número tal, OAB, tem que ter número da OAB, tá? Número de identidade se quiser, CPF é necessário, porque se o cliente pode declarar no imposto de renda pagamento de advogado. Então toma cuidado com isso. Ah, ele tem desconto? Se faz, não tem desconto, mas ele pode pegar e declarar, são gastos que ele fez. Sugestão. Toma cuidado que você tem que declarar. Você que está recebendo, você tem que declarar imposto de renda. Então, você está recebendo. E de quem você recebeu? Por isso, você tem que ter o CPF, tá? Você tem que declarar a sua renda. Com o escritório na rua tal, tem entre si justo e contratado que mutuamente aceitam e otorgam mediante as cláusulas seguintes. Então, esse primeiro parágrafo aqui é só relativo a quem é que está contratando e quem é o contratado e também para pegar os dados, tá? De ambas as partes. Parágrafo 1º, o contrato obriga-se em face ao mandato que lhe é otorgado, que faz parte integrante desse contrato, a prestar o seguinte serviço. Aí você vai enumerar tudo que você vai fazer. Representá-lo perante o tribunal, ou regional trabalho, ou vara de trabalho, ou vara civil, ou vara de família, no processo número tal. Explica muito bem. Em primeira instância, realizando todos os atos de primeira instância, como embargos e agravo de instrumentos só em primeira instância, até a sentença transitada de julgado, comparecer em audiência, acompanhar o oficial de justiça avaliador, fazer despacho junto ao balcão virtual ou presencialmente na vara. Coloca tudo aqui que você vai fazer. Deixa bem claro isso, tá? Então, por isso que tem que ser, o contrato tem que ser claro e preciso. Cláusula 2. Pelo serviço também é importante, que é quanto você está cobrando. Pelos serviços prestados especificados na cláusula anterior, o contratado receberá de honorários líquidos e certos o valor correspondente a tantos por cento
a cláusula cota livres. Tantos por cento do total a ser em caso de sucesso, que hoje equivale a tanto, valor de tanto, tem que botar o valor, tá? Agora, se você vai cobrar, por exemplo, eu peguei um serviço para um cliente que eu mandei para ele um contrato de honorários, dizendo o seguinte: eu irei fazer um trabalho extrajudicial junto ao cartório, no prazo de 3 meses. Caso não ocorra, em 3 meses eu consiga resolver, teremos que entrar em juízo, e nesse caso, no Poder Judiciário, e nesse caso, os honorários irão passar de 6 mil para 20 mil reais. E esses 6 mil serão descontados do valor total. Ele vai ter que pagar mais 20 mil. Ele já pagou 6 mil, então ele vai pagar só mais 14, no total de 20 mil. Eu deixei claro isso aqui exatamente para a forma de pagamento. Em 10 vezes, em 3 vezes, como é que vai pagar à vista, no início, no meio, no final? Me coloca como é que você está fazendo isso. No meu caso, eu coloquei à vista 6 mil, e no caso de entrar em juízo, mais 20 mil reais, sendo descontado os 6, que ele já me pagou, e parcelado em até 10 vezes de 2 mil. Você tem que deixar claro aqui no parágrafo 2º. Terceiro, os pagamentos serão feitos mediante cobrança bancária. Aí a forma de pagamento. Eu gosto de boleto, adoro boleto, porque vai para a casa dele, ninguém me perturba, ninguém fala nada comigo. Então, sugestão: os pagamentos serão feitos mediante cobrança bancária ou PIX. Ou PIX. Serão feitos através de PIX a serem pagos ao otorgado, nesse caso contratado, pela senha PIX tal. Você bota lá seu e-mail, telefone, o que for, para ser pago. Ou, se você quiser, bota em boleto ou depósito bancário, como você assim preferir. Agora, é interessante colocar a cláusula penal, junto aqui a cláusula penal, que fica estabelecido que em caso de mora, ou seja, em caso de não pagamento ou atraso de pagamento, serão devidos, cobrados juros de mora em razão de 1% ao mês. Caso a mora seja superior a 30 dias, ficará esse contrato rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer medida judicial. Eu já estou colocando a cláusula penal aqui, de 1%, caso ele não pague. Tá? Então, fica a critério do freguês. Ou seja, você tem que saber o que você quer colocar e de que forma. Eu estou só dando sugestão. Tá? Cláusula 4 do contrato. Fica estabelecido que, iniciados os serviços especificados na cláusula 1, são devidos honorários contratados por completo nesse instrumento, ainda que, em caso de desistência por parte do contratante, ele desiste. Chega no meio, você nem entrou com a ação ainda, você está dando os documentos. Isso acontece demais. O que acontece? É o caso do seu cliente, você pegou a causa, o seu cliente não manda os documentos que você pediu. Eu preciso de documento tal, e ele não manda. E você fica lá esperando, fazendo a petição, esperando ele entregar. E aí, fica por isso mesmo, ele pegou e desistiu. E aí, você não recebeu nada. Então, toma cuidado, bota uma cláusula dessa, dizendo se ele pegar e desistir, tá? Aí fica, ou se o cassado mandado do contratado sem sua culpa, ainda por acordo do contratante com a parte contrária, sem a devida aquiescência do contratado, podendo ser exigido honorários de imediato. Então, mesmo assim, ele vai ter que pagar proporcionalmente honorários de advogado. Vai ser 20% daquilo que ele combinou, ou vai ser o sinal que ele deixou. Sempre deixa o sinal, mas o valor maior. Por exemplo, 6 mil. 6 mil já está na mão, se ele desistir, já é. Tá? Parágrafo 1º, fica estabelecido que em caso de existência por parte do contratante, ou seja, do contratante, antes de iniciar os serviços especificados na cláusula 1, serão devidos ao contratado a título de honorários por assessoria e consultoria jurídica 10% do estabelecido da cláusula 2. Então, pelo menos, eu vi 6 mil, mas o valor total é 20 mil. Eu recebi 6 mil e não fiz nada. Vou ficar com 6 mil para mim? Não, lembra da equidade do contrato. A equidade do contrato, eu não posso ficar com tudo. Eu vou pegar daqueles 20 mil, 20%. Então, será 4 mil. Devolvo para ele 2 mil. Isso se eu não fiz, nada. Tá? Tomem sempre muito cuidado com isso. Parágrafo 2º, fica estabelecido que em caso de serviço de cobrança ou de execução, ou ainda de qualquer outra natureza em que o contratante receba verba ou importância em nome do contratante, esse desde já autoriza aquele descontar os honorários advocatícios. Aquela cláusula que eu te falei de você pegar e liberar
recebeu o dinheiro pelo seu cliente, desconta os seus honorários e entrega o resto para ele. Isso só acontece se você botou no contrato. Se botou no contrato, ok, não tem problema nenhum você fazer isso. Agora, se você não colocou no contrato, você não pode reter dinheiro do seu cliente. Tem que entregar tudo a eles para ele pegar e te pagar. Tá? Ah, mas professor, e se eu liguei para ele, falei que o dinheiro saiu, aí eu pergunto, posso descontar meus honorários daqui? Ele fala, pode, então faz isso por WhatsApp. Vai por WhatsApp para ficar por escrito. Tá? Para não ter nenhuma dúvida, depois ele fala, o advogado ficou com mais do que devia. Toma cuidado, que sempre falam isso de nós. Tá? Cláusula 5ª. Fica estabelecido que os honorários contratados cobrem apenas os serviços prestados na primeira instância e na comarca de tal lugar. Sempre especifica até onde vai ser seu serviço e em qual jurisdição, só em Niterói. Senão você vai ter que ser em Niterói, aí foi carta precatória para São Gonçalo, aí foi para Itaboraí, e você vai ter que correr atrás disso. Tem dinheiro de despesa? Foi colocado na despesa? Então, cláusula de despesa também. Então, colocando lá os honorários extras, aí se você por acaso precisar entrar em segunda instância, honorários extras, já faço isso, já deixo cláusula de honorários extras em caso eu tiver que entrar em segunda instância. Eu coloco lá, por conta do contratante, sendo que havendo necessidade de qualquer recurso, quer seja com razões ou contra razões, serão devidos contratados os honorários extras correspondentes a, eu coloco R$2.000 a mais. Se eu tenho que entrar com agravo, ou se eu tenho que apresentar o recurso, eu cobro sempre um dinheiro a mais, no caso, R$2.000. Na época da interposição do competente recurso, sendo seu pagamento anterior ao protocolo respectivo recurso, ficando estabelecido que não paga os honorários devido ao recurso, o contratado fica desobrigado a promovê-lo, ficando isento de toda e qualquer responsabilidade profissional pessoal. Eu posso recorrer, mas só vou recorrer se você me pagar. Pode isso, professor? Claro! Você trabalha de graça? Não. Então, pode pedir antes, sem problema nenhum. Só entrega o recurso. Isso não é. Ah, o senhor está... Como é que eu ouvi falar uma vez? Ameaçando, não. Coação. O senhor está me coagindo? Estou coagindo. Estou coagindo. Porque é o exercício de um direito. Não é coação. Exercício de um direito é me paga ou eu entro na justiça. Me paga, senão não entro com recurso. Isso é uma coação, que é o exercício do meu direito. Eu não posso virar para você e falar, eu só entro com recurso se você me der todo o seu patrimônio para mim. Isso que não pode. Tá? Isso que é o abuso. Exercício do direito não há problema nenhum. Parágrafo 6º, fica acordado em caso de necessidade de viagem, aí fala fora da comarca. Saiu fora da comarca, vai ser de graça, vai trabalhar de graça, vai ter um dinheirinho, como é que vai ser? Então, fica acordado que em caso de necessidade de viagem para fora da comarca, em um raio superior a 100 km, o contratante pagará adiantamento diária, aí são diárias, por exemplo, eu cobro R$250 de diária, e está baratinho. Por que eu cobro R$250 se é a gasolina para eu ir lá? Tá? Se eu tiver que dormir lá, alguma coisa assim, aí eu cobro um dinheirinho a mais. Tá? Então, toma cuidado com isso e vale a pena. Ainda, despesa de transporte, estadia, alimentação, serviço fora de sede, etc. Coloca seu nome, sua família, para eu entregar lá na sala. Passagem aérea, por exemplo, Brasília, você vai fazer sustentação oral de um recurso extraordinário que você mandou para o STF, ou de um recurso de revista que ele mandou para o TST. Quem é que vai pagar a passagem para ir lá fazer a sustentação oral? Pelo TIM. Se for pelo TIM, beleza. Mas toma cuidado, que nem tudo é pelo TIM. Pode acontecer da turma não gostar e falar que vai ser presencial. Tá? Cláusula 7ª. Eu sugiro, sempre que puder, colocar essa cláusula, que é a responsabilidade do advogado. Qual é a responsabilidade do advogado? Sendo a atividade do contrato atividade de meio e não de resultado, porque só se você prometeu ganhar. Se você prometeu ganhar, você está ferrado. Por quê? Você vai ter que ganhar. Se você não ganhar, a responsabilidade sua aí é direta, porque você prometeu ganhar. Então lembre-se, o exercício da atividade de advocacia é atividade de meio.
pegar, igual falar o médico vai falar que vai te tratar, ele não vai te curar. Vou te tratar, vou fazer a operação para você melhorar. E a mesma coisa é a advocacia. Vou entrar na justiça, vamos ver se a gente ganha, mas isso não quer dizer que a gente vai ganhar. Você não pode prometer. Eu tive um cliente essa semana também que virou para mim e falou: doutor, eu não gostei porque o senhor colocou R$6.000 e é aquele mesmo cliente. R$6.000 se for extrajudicial e R$20.000 se for judicial. Eu não gostei, fala um preço só. Eu não posso falar um preço só. Se eu não precisar entrar na justiça, 6.000, tá beleza, mas 20.000 eu estou cobrando muito seu. Agora, se eu cobrar só 6.000 e eu cobrar os 20.000 e entrar na justiça, como é que fica? É a questão. Parece que ele quer que faça 2 contratos. Mas eu prefiro perder o cliente, porque eu já vi que esse tipo de cliente é chato. Então, cuidado com o cliente chato. Parágrafo único. Fica estabelecido que, sendo os serviços especificados a cláusula 1 relativa à cobrança de valores que seja do processo de execução, o contratante se obriga a pagar por completo os honorários estabelecidos no instrumento, independentemente do resultado da causa. Então, aqui eu estou falando, não estou prometendo ganhar, mas você vai ter que me pagar completamente, a gente ganhando ou não. Então, se você cobrar 20% de sucesso, ok, não tem que pagar nada. Mas se você cobrar os 20.000 para entrar com a ação e fazer a defesa, ele vai ter que continuar pagando os 20.000. Tá? Mesmo perdemos e ele não acabou de pagar os 20.000. Não vou pagar mais nada porque a gente perdeu. Não existe isso. É a mesma coisa se você comprar um carro e te roubarem o carro no meio de financiamento. Você vai ter que continuar pagando. Uma coisa não tem a ver com outra. Tá? Cláusula 8ª. A parte que descumprir qualquer das cláusulas desse contrato dará a outro o direito de rescindir o presente instrumento sem qualquer reintempelação judicial ou extrajudicial, ficando desobrigada a parte inocente a dar continuidade com esse contrato, ficando acordado entre as partes que, em caso de necessidade de intermediação relativa ao instrumento, ainda vou cobrar mais 20% de honorários advocatícios. Detalhe, quando a gente fala aqui, ambas as partes, o advogado sumiu, desapareceu. Então, o contrato está rescindido. O cliente pode considerar rescindido. Não estou achando advogado. Entenderam? Então, cuidado com essa situação. Eleição de foro. Se vocês quiserem eleger, posso eleger o tribunal arbitral? Pode, é vontade das partes. As partes elegerem o tribunal arbitral, você pode executar lá, cobrar dele lá qualquer cláusula no tribunal arbitral. Porém, se você for executar, você não pode executar esse título executivo no tribunal arbitral, vai ter que executar no Poder Judiciário. Por quê? Porque a eleição aqui é só para causas de processo de conhecimento. Se for executar o contrato, isso é um título executivo, então não tem competência. O único que tem competência em execução é o Poder Judiciário, não Justiça Arbitral, Justiça Desportiva ou Justiça Marítima. Tá? São os chamados tribunais privados. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 vias, de igual teor, local e data. Isso é importante, sempre aonde, Niterói, Rio de Janeiro, Itaboraí, São Gonçalo, onde e qual data. Contratante e contratado pegam e assinam. É necessário reconhecer firma? Não. Título executivo, contrato assinado pelas partes e tendo testemunha. Se você quer formar um título executivo, bota aqui testemunha. Tendo 2 testemunhas, sem problema, é um título executivo. Tá? Não precisa ter reconhecimento de firma. Atenção da resolução 118/2007 da OAB. Diz o artigo 1º. Parágrafo 2º, constitui infração disciplinar valer-se de agenciador de causa, mediante participação de honorários a receber, angariar ou captar causa, com ou sem intervenção de terceiro e assinar qualquer escrito para fins de extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. É aquele caso do advogado que assina, pura e simplesmente, o contrato de construção de firma, de empresa, contrato de construção de empresa, contrato de divórcio, só assina, só vai lá para assinar, não fez nada. Toma cuidado com isso. A mesma forma, se eu pegar e falar, olha só, o cartório, eu cobro R$500 para assinar o contrato, vocês ficam com 250, eu fico com 250. Isso é agenciamento, constitui crime, perdão, transgressão disciplinar para o advogado, tá? Não é para fazer. Também
Também é interessante o artigo 4º dessa resolução, que diz que os conselhos seccionais deverão adaptar suas tabelas de honorários imediatamente, prevendo as atividades extrajudiciais tratadas nesse provimento. Então, com o advogado podendo fazer, qualquer pessoa com o advogado, veja bem, o divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, tem que ter participação do advogado. Então, ninguém falou isso. Não houve, podemos agora fazer no cartório o divórcio. Mas tem que ter advogado junto, assinando. E não pode ter conluio, tem que ter naquela tabela da ordem, aquela tabela que eu vou dizer para vocês, tem que ter também as questões extrajudiciais. Então, desde 2007 já está também os valores das atividades extrajudiciais. Já se adaptaram para esse provimento. E terminou. São exatamente 50 minutos de falação. Na próxima quinta-feira, teremos mais uma trilha. Na próxima quinta-feira, nós faremos petição inicial. Eu vou mostrar como se faz uma petição inicial, mas nesses mesmos moldes, tá? Ou seja, eu vou pegar, dar a fundamentação legal, o que é que tem que ter na sua petição inicial. Eu não vou traçar estratégias processuais disso. Eu vou, pura e simplesmente, mostrar como é que faz uma petição inicial. Principalmente você, no NPA, que está fazendo petição inicial lá, sem saber como é que faz. Tá? Então, próxima trilha, petição inicial. Encontro com vocês lá. Obrigado pela sua presença, doutora. Eu tive plateia! Fiquem com Deus. Até a próxima vez. Deixa eu parar a gravação. Parar a gravação.